Então, Daniel, eu queria que você me contasse quais eram os sintomas que mais te incomodavam antes de você iniciar o tratamento lá na clínica O. O que incomodava na sua vida? Bom, o que me incomodava era o excesso da bebida mesmo. Eu bebia fora, eu bebia em casa, estava passando por um período de pré-separação. Não que a situação conjugal tivesse acelerado esse processo, mas provavelmente foi um fator que contribuiu. Mas eu comecei a perceber que a quantidade de álcool, ele estava realmente fora do normal. Isso, inclusive, ele acabava afetando o meu comportamento em casa, né? Não que eu tivesse me transformado numa pessoa violenta, nada, mas eu pegava, por exemplo, um domingo, domingo almoçava, minha esposa ia deitar, tá, para descansar um pouquinho no domingo, e eu pegava lá, gente, uísque, era uma coisa, nossa, era horrível, né? Então, isso e era realmente você perdia a noção, né, a noção das coisas. Eu não me transformava nem numa pessoa violenta, nem numa pessoa depressiva, mas ele afetava muito o meu comportamento, eu pegava um vinho, ia cozinhar, poxa, eu mal acabava de terminava o prato, e eu já tinha bebido uma garrafa de vinho, entendeu? Então, isso era uma coisa totalmente descontrolada. Entendi. Então, eu queria que você me falasse, você falou um pouquinho já, de que maneira que esses sintomas estavam impactando, né, na sua vida pessoal e profissional. Você falou um pouquinho aí dos impactos na vida pessoal, tinha impacto na vida profissional também? Então, na vida profissional também, por quê? Eu comecei a ter mais dificuldade para acordar pela manhã. Eu viajava muito, né? Eu viajava muito, muito, muito. Eram viagens longas para o exterior, eu voltava, era uma empresa que ela pressionava muito, né? E se eu chegava em casa, eu, sei lá, abria um vinho, sempre tinha vinho aqui em casa. Eu chegava no dia seguinte, eu tinha dificuldade para acordar, né? E lógico, você tem dificuldade para acordar, você tem dificuldade para raciocinar, para entender bem as situações profissionais, do dia a dia, e isso também era uma coisa que me incomodava também, né? Isso no âmbito profissional. E antes de tentar o método Sinclair, você tentou algum outro tratamento, algum outro meio de parar de beber? Hum, Não, até um certo momento eu achei que só a religião ela ia me curar, né? Eu achei, bom, tudo bem, eu vou no centro espírita, vou fazer um tratamento, e vou conseguir melhorar. Mas as coisas não iam, realmente era uma Uhum, doença. O alcoolismo é uma entendi. doença e ela só se trata é, clinicamente, né? Não adianta, a fé ela é complementar, assim, isso é Uhum. bem assim, Tem frio o em fator dizer, ela é biológico que a gente complementar. precisa cuidar, né? Então, disso não tenho dúvida nenhuma. A fé, nossa, ela ajuda, eu sou uma pessoa muito religiosa, tudo, mas só isso não é suficiente. Quais foram, as principais mudanças na sua vida, né? O que ocasionou de mudança depois que você fez o tratamento lá na clínica com o doutor Ivan? Olha, olha, a principal mudança que eu tomei mais consciência, eu acabei me separando, né, mas não por conta disso, mas no casamento já vinha muito ruim, mas as pessoas perceberam, por exemplo, minha mãe, eu tenho, graças a Deus, tenho uma mãe viva, minha irmã, a minha própria sobrinha, elas perceberam que o meu comportamento, eu não bebo na casa da minha mãe, olha, eu acho que deve fazer quase 3 anos, porque lá eu bebia muito, eu abria uma cerveja, era uma atrás da outra, vinho, e pegava o carro. Nossa, isso sim, acho que foi Deus que não fez que eu não tivesse nenhum acidente. Esse foi o principal motivo, comecei a ter mais consciência de mim mesmo, né? Essa foi a principal mudança. Você retomou o controle da sua vida, né?
a Foi principal tomando mudança. controle, sabe? Eu comecei a entender melhor acho que o remédio, né? A medicação começou a fazer efeito. Fiz um tratamento para depressão, ainda estou fazendo, né? Isso foi da minha pós-separação. Até o doutor Ivan ele me acompanha nisso, mas ela não, o alcoolismo ele também é um gatilho para a depressão, né? Então, a gente não sabe quem nasceu primeiro, ele com certeza vai saber, mas ele é um gatilho para a depressão. Faz mal, ele afeta mesmo. A minha principal mudança, assim que eu percebi, foi eu comecei a ter mais consciência, porque consigo terminar as tarefas que anteriormente eu não conseguia, né? Então, isso Entendi. é assim, o principal que eu vejo, né? Quando o doutor Ivan, eu cheguei, estava muito mal, assim, tal, ele perguntou para mim, Daniel, você se reconhece como um alcoólatra? Isso é acho que é a coisa mais dura que uma pessoa pode ouvir. E você tem que responder com a verdade mesmo, sabe? Mesmo que você chore e tal, você tem que falar assim, gente, enquanto você não se reconhece como um alcoólatra, a cura ela é muito difícil, ela se torna muito difícil. Fui atrás do método pela internet. Eu Uhum. comecei a pesquisar, e acabei caindo no doutor Ivan, né? Foi difícil, eu tive altos e baixos, né? Ele falou assim, Daniel, é normal isso, você tem uma melhora muito grande no começo. Aí eu marquei com ele, falei, poxa, doutor, eu voltei novamente e tal. E hoje, por exemplo, eu não tenho nem bebida alcoólica em casa. Não sente Eu mais tenho, vontade, né? não tenho. Antes eu pegaria, sei lá, à noite, sei lá, por exemplo, assim, eu vou assistir um jogo, tem o jogo do Palmeiras. Não, eu vou pegar uma cervejinha e vai ficar essa cerveja no primeiro tempo, outra no segundo, acabou. Antes, nossa, eram 5, 6 garrafas, era uma coisa descontrolada, né? Daniel, só para finalizar, eu queria que você falasse assim brevemente por que é que você se dispôs a estar aqui. Acho que já deu para entender, mas só para esclarecer para as pessoas, por que é que você se dispôs a gravar esse depoimento e autorizou a Olha, publicação? assim, primeiro é, é uma pequena retribuição ao que o doutor Ivan fez comigo, sabe, de uma forma muito prática, muito objetiva. É uma forma de eu reconhecer publicamente ele como médico e ao método que ele aplica, primeiro. E outro, é falar claramente de algo que ele afeta todo mundo, afeta a todos, afeta as famílias, ele destrói a vida das pessoas, né? E te dá aquela falsa sensação de amizade, de euforia, né? E que isso ele não é bom, né? Então, foi por isso que eu me dispus. Não tenho vergonha nenhuma em falar, porque novamente, uma retribuição ao doutor Ivan, né? E a outra que as pessoas não passem por isso, né?